O programa Realidade pela Rede Mundial de Televisão já está no ar e hoje nós vamos continuar falando sobre a questão da General Motors. Está com a gente Luiz Carlos Mancha Prats, que é secretário-geral do Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos, Jacareí, Garatá, Caçapava e Santa Branca, se eu não esquecer nenhuma cidade. Mas obrigado pela sua participação aqui com a gente. Vamos tentar esclarecer essa história toda da GM, né? Obrigado, uma boa tarde. Mas vamos do começo, né? Alguns setores da cidade, como prefeitura, instituições, partidos que são de oposição a vocês, estão jogando nas costas do sindicato essa questão da cidade perder 600 empregos. Como é que é essa história toda desde o começo? Vamos contar isso tudo. Então, olha, eu quero agradecer o espaço aqui, porque, na verdade, os sindicatos metalúrgicos e os metalúrgicos, no geral, têm passado por um verdadeiro linchamento político na cidade. Muitas inverdades e muitas mentiras têm sido ditas e eu acho que é o momento da gente poder esclarecer essa questão, né? O ano passado, as empresas montadoras, elas tiveram uma venda e uma produção recorde no país. Elas venderam como nunca e lucraram como nunca. Foi a maior venda, a maior produção e a maior lucro nas empresas desde 1997. E existe uma perspectiva para que esse ano haja um crescimento ainda maior do mercado interno no país e, consequentemente, da produção das empresas. Então, as empresas estão planejando para esse mês um acréscimo em relação ao ano passado, como já dizemos, assim, boa produção automobilística, de cerca de 8 a 10%. E, com isso, as empresas precisam aumentar a sua produção. Isso as várias indústrias montadoras em todos os locais estão fazendo isso. Aqui em São José dos Campos, a produção do MVA, do Corsa, hoje trabalha com um turno. Ela teria capacidade de trabalhar durante 3 turnos. Ou seja, hoje ela trabalha 8 horas, ela poderia trabalhar 24 horas, menos as horas de refeição, 21 horas. Aumentar os turnos. Ela poderia trabalhar 21 horas, então existe uma capacidade ociosa. Então, como uma empresa que pretende aumentar a produção, que pretende e tem uma fábrica que já está prontinha, que tem lá as máquinas e tal, basta contratar os trabalhadores e começar a funcionar, mais lógico, uma grande empresa, seria iniciar a produção, aumentar a produção nesse local. A questão é, mesmo tendo esses grandes lucros, o que a General Motors? Ela quis impor condições aos trabalhadores para abrir essas vagas aqui. E quais foram as condições que ela queria impor? Em primeiro lugar, que haveria uma redução dos salários, daqueles que vão entrar... Não iria abrir mais turnos, iria trabalhar no mesmo turno, não? Não, abriria mais um turno, mas as máquinas já estão no local, não haveria construção de novas máquinas, não haveria ampliação, investimento, as máquinas estão lá, elas têm condições de trabalhar durante as 24 horas, elas trabalham hoje 8 horas, o restante da jornada de mais 8 horas entraria mais um turno de trabalho. Certo. Então, como eu disse, seria lógico, normal a empresa abrir, assim como ela já fez outras vezes. Outras vezes, antigamente, tinha terceiro turno fechou, tinha segundo turno no MVA. Há 2 anos atrás existia o segundo turno no MVA, foi fechado, foram demitidos 1.000 trabalhadores na época com PDV e tal, e não chamaram ninguém para poder discutir esse tema. Então, isso seria o normal. Agora, o que a empresa queria impor? Ela queria impor condições. Então, em nome desses empregos, o que ela queria? Ela queria que houvesse uma redução salarial dos trabalhadores. Daqueles que fossem entrar, e ele entraria com um piso maior e nunca chegaria ao teto, ou aquilo que hoje ganha um trabalhador na GM. Ele ficaria com um salário menor, reduzido. O trabalhador ele entraria com o piso maior, mas um piso congelado, seria isso? Não, ele entra com um piso já menor do que o que ganha um trabalhador hoje na produção da General Motors. Tá. Ele ganharia menos. Tá. E na sua carreira, na progressão da sua carreira, jamais ele atingiria aquilo que ganha hoje um operário da GM. Ele atingiria cerca de 40% a menos. Isso para aqueles que entram a partir de agora. Então, todas as vagas que seriam abertas na empresa a partir de agora, seria com esse salário menor. Essa era uma da condição. Uma outra condição importante
era a adoção de um banco de horas. O que é o banco de horas? É você ter uma jornada que não é mais uma jornada fixa como nós temos hoje. Hoje, pela Constituição brasileira, a jornada é de 40 horas. Como nós temos uma conquista na General Motors, a jornada é de 40 horas. Certo. Mas é fixa, não pode ser variável de acordo com a produção. O que eles querem é colocar um banco de hora, onde a empresa poderia variar a sua jornada de 32 até 45 horas sem fazer pagamento de hora extra durante esse período. É tal da compensar com folga, essas coisas? Exatamente. Quando tem produção, você trabalha até 45 horas. Quando a produção está mais baixa, eles dispensam, ou falta peça e tal. E esse mecanismo de banco de hora é um mecanismo bastante ruim para os trabalhadores. Por quê? Em primeiro lugar, porque coloca a vida do trabalhador à disposição da empresa. Então não tem mais a jornada fixa, ele pode entrar mais tarde, sair mais cedo, de acordo aos interesses com a empresa. Segundo, reduz direito, que é, se a empresa precisa que o trabalhador trabalhe um pouco mais, nós somos contrários, mas ela tem que fazer um pagamento de hora extra. E por isso que nós aqui em São José dos Campos nunca aceitamos, nunca houve banco de horas nem na General Motors, nem nas empresas metalúrgicas aqui da região. E para ter um banco de horas é necessário haver um acordo com o sindicato local. E essas condições, houve essa proposta foi rejeitada amplamente e majoritariamente pelos trabalhadores. A empresa poderia e pode abrir a vaga aqui em São José? Lógico que pode. O problema é que ela quer que o sindicato assine um acordo com a empresa, dizendo que os salários serão reduzidos. Aí fica difícil. Aí fica difícil, porque mesmo se, por exemplo, se hoje a empresa resolver contratar as pessoas com um salário menor do que ganha um funcionário da General Motors. Aqui no Brasil não existe um contrato coletivo. Então não é o sindicato que impõe as condições de contratação. Nós não impomos nada. Eles têm que pagar mais do que o salário mínimo, é uma condição no país. E na nossa categoria tem que pagar mais do que o piso. Isso em qualquer lugar, seja numa loja, seja em qualquer fábrica. Para um patrão poder contratar, ele não pode contratar menos do que o piso. Claro. E cada categoria tem um piso. No caso dos metalúrgicos da montadora, o piso é de 1.100. Se ele contratar alguém por mais do que isso, nós, teoricamente e praticamente, não podemos fazer nada. Sim. Na hora que o pessoal vai entrar. Agora esse pessoal vai entrar. E depois de 1 ano, 6 meses, eles começam a se revoltar porque vê que o cara que está do lado dele ganha um salário que é o dobro dele. E daí ele vai poder querer para fazer a mesma função. Aí ele vai poder brigar, ele vai poder entrar na justiça e daí vai estar o sindicato do lado dele. É uma situação que a pessoa acaba não produzindo. Agora, se tiver esse acordo, o sindicato não pode fazer nada, porque ele está com a mão amarrada. Ele concordou que essa situação teria que ser. Então, por isso que eles exigem esse acordo. Então, o acordo é um acordo quase de rendição para a gente concordar que os salários devem ser reduzidos. Agora, você imagina se a gente assina e aceita isso, também existe um efeito cadeia. É uma bola de neve. Porque imagina só eu discutindo com um empresário de uma pequena empresa que tem 10 ou 15 funcionários e falando que o pessoal lá tem que ganhar um determinado salário. Ele vai falar assim, pô, mas se na General Motors, que é a maior empresa do mundo, vocês aceitarem, vocês assinaram, que a pessoa pode trabalhar com